Bom dia. Vou fazer uma reflexão sobre o Salmo 89, nos versos 5 e 6, que diz o seguinte: Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem é o Senhor? Quem é Deus? Refletindo sobre isso, eu cheguei no versículo 8 de 1 João, epístola lá pertinho de Apocalipse. Ele diz o seguinte sobre quem é Deus. Revela um pouco sobre quem é Deus. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Isso revela muito sobre a natureza de Deus. E ele prossegue dizendo o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E ele prossegue, eu recomendo a leitura de 1 João, capítulo 4. Veja bem o que ele diz no verso 8. Ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não diz aqui que aquele que não ama vai queimar no fogo do inferno. Ele não diz aqui que aquele que não ama está ferrado. O que ele diz aqui é o seguinte: aquele que não ama, aquela pessoa que é incapaz de amar e de compreender a verdadeira natureza do amor, não conhece a Deus. Mas nós podemos conhecer a Deus na linha de tempo da nossa vida, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando e conhecendo a essência, a natureza de Deus e a relação das coisas, nós vamos compreendendo o amor de Deus e passamos a conhecê-lo. Não conhecer a Deus não é um crime, não é um pecado. A ideia é justamente essa, que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar e que nós o conheçamos, que nós entendamos o ponto de vista de Deus. Um filme que eu recomendo bastante para você assistir é o filme A Cabana. Ele fala sobre um momento lá de revelação de um homem que estava profundamente amargurado com a morte da filha. Mas havia um segredo no coração daquele homem, que era um crime ocorrido ainda na sua pré-adolescência e envolvia seu pai, como um pano de fundo para a maneira como ele enxergava o mundo. Você sabe que muito da nossa maneira de enxergar o mundo, ela está influenciada pelas experiências que a gente teve, especialmente nos primeiros anos de vida. E muito da rebeldia que as pessoas têm em relação a Deus hoje em dia, e sempre tiveram, na verdade, mas hoje em dia nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo, então você ouve muito mais sobre isso. Mas o nosso coração rebelde, ele é muito influenciado pelas experiências que nós tivemos e carregamos conosco. Mas isso não muda a essência de Deus. Ele é amor, Ele continua nos amando e Ele continua nos protegendo, e a grande missão do Espírito Santo na Terra é nos conduzir para uma vida eterna com Deus. Veja bem, nós temos com frequência um ponto de vista de que Deus ele está constantemente nos julgando pelos nossos pecados e pelas nossas ações. É como se nós estivéssemos vivendo Big Brother de George Orwell, de uma certa maneira. Vivendo num mundo em que somos escravizados por uma série de leis e tradições e questões que estão além do nosso controle. Mas Deus é amor. Para a gente fechar aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, diz o seguinte. Olha só o que diz o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É crer em Jesus. O que se perde crendo em Jesus? Nada, só se ganha. Ah, mas você é um bitolado, você é um alienado. Em que eu prejudico a mim mesmo e ao próximo crendo no Senhor Jesus? Se todos os seus ensinos
E se toda a vida que brota da palavra é para o bem do meu e do próximo. Mas eu quero mesmo chamar a atenção no verso 17. Olha o que ele diz. Porquanto Deus, o Criador, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas salvo do quê? Salvo de nós mesmos. Da capacidade que nós temos de nos autodestruir, individualmente e coletivamente. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Fomos criados para uma vida de plena comunhão com Deus. E é isso que o Senhor Jesus vem resgatar. Resgatar a nossa vida para o Criador. Fica essa reflexão para você. Pense nisso. Um abraço. Fica na paz.